início de dezembro. Vocês podem pegar, cada família tem a sua foto, você pode levar uma lembrança nossa do Natal para cada família, tá bom? Podem pegar, elas devem ficar ali por volta até o dia 16, se Deus assim quiser. Fomos informados hoje pela manhã que o nosso querido irmão Josias está enfermo. E foi nos dito que a enfermidade ela é bem delicada, é cardíaca. E eu queria que nós orássemos por ele. Pastor Vinícius e a sua esposa passam bem, foram contagiados com este Covid. Ela testou positivo na segunda-feira, está de repouso. Eu creio que quarta-feira eles vão fazer um novo exame, o pastor também vai fazer. Vamos orar por eles, para que o Senhor também os abençoe. Orar e continuar orando pelo Anderson. Fiquei informado ontem que o seu quadro teve uma melhora. Aquilo me trouxe uma alegria muito grande, muito grande. A Beth não está bem. Já tem uns dias que ela sente tonturas, mal-estar, e nós não sabemos a razão. A ausência dela hoje deve-se por conta disso. Ela fica em pé, balança, e se ela fechar os olhos, ela cai. Então, orem por ela, para que Deus possa restaurar. Essa semana, ela deve ir ao médico, nós não sabemos a razão. Ela toma remédio para a tontura, mas não está surtindo efeito. E eu queria que os irmãos orassem, quero compartilhar isso com vocês. Vamos orar agora por esses irmãos que se encontram enfermos. Bondoso Deus, nós compreendemos por Tua palavra que o Senhor é homem de dores, que o Senhor nos chama independente da saúde e que o Senhor abençoa. E nesses momentos em que a nossa saúde não está bem, nós somos atraídos ao Senhor porque nós reconhecemos em Ti todo o poder e graça. Confiamos esses queridos que aqui foram lembrados sob os Teus cuidados e outros que não foram lembrados, pedimos que o Senhor também os visite, ó Deus. Sabemos que o Senhor é bom e que o Senhor não rejeita a oração. Por isso, por meio de Jesus, confiamos aos Teus cuidados cada um deles. E clamamos que a vida de Jesus se manifeste na vida deles. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, os 8 primeiros versículos. Queremos começar a semana, o culto, o mês e o ano com a perspectiva de que o Senhor é maior. E esse texto nos fala isso. Mateus capítulo 12, de 1 a 8. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém? Meus irmãos,
há alguns anos atrás, quando virava-se o ano, no primeiro culto ou na primeira escola, nós trazíamos os nossos projetos, os nossos planos, os nossos votos. A minha família faz isso. E esse ano nós copiamos, escrevemos, assinamos, e eu fiz uma digitalização e mandei para cada um deles. O voto que nós fizemos diante do Senhor para a família. E nós oramos por isso. Nós não temos em nós condições de cumprir, mas o desejo do nosso coração é esse. Eu não sei quantos de vocês fizeram isso. Temos um ano pela frente. Temos 52 semanas. E eu sei que vocês têm planos, projetos, votos. Eu queria trazê-los para o Senhor agora. E orar. Nós não vamos dizer quem votou, quem se comprometeu. O nosso ano é de santificação. Nós vamos trabalhar o ano inteiro cerca disso. Ser santo, ser separado para a glória de Deus, para conhecermos melhor o Senhor e torná-lo melhor conhecido. Nós vamos fazer isso. Quem tem feito o voto e quem quer trazer diante do Senhor, eu queria convidar a ficar em pé. Antes disso, olha o que aconteceu aqui com Ana. Um certo dia, Ana foi à igreja e naquele dia ela estava muito entristecida, perturbada. Ela trouxe uma oração ao Senhor. E por conta desta oração, ela estendeu-se no tempo de orar. O pastor da igreja que ela frequentava, percebendo os movimentos do seu lábio, sem, no entanto, ouvir nenhum som, ele a teve por embriagada. E ele então a chamou. E ela então disse que não era embriaguez, mas angústia. Eu queria ler esse texto para orar em seguida. Versículo 12. Demorando-se Ana no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Enquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantou-se de madrugada e o Senhor se lembrou dela. Quantas vezes isso deve ter acontecido? Quantas vezes ela deve ter trazido para o Senhor a sua oração? Mas naquele dia, alguém viu, alguém percebeu e a abençoou. O versículo de número 17, ele não soube qual que era a sua petição. Ele não perguntou: o que é que você orou? Para a gente poder orar, confirmando a sua oração. Ele simplesmente abençoou, como sacerdote sobre ela. Aqui diz: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Versículo número 19, lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. O que eu quero fazer isso aqui agora? Orar. Eu quero que os presbíteros, onde quer que estejam, por gentileza fiquem em pé. Vocês são pastores comigo e foram chamados para abençoar esse povo, junto comigo. São presbíteros. E nós vamos orar agora para que Deus confirme o voto que você fez. Eu não preciso saber, nem eles também, mas o Senhor sim. E Ele sabe a sua petição.
Ele sabe o que angustia a sua alma. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos. Ele não mudou, não sofreu alteração. Ele não se afastou de nós por conta do Covid. Embora possamos nós ter nos afastado uns dos outros e até dele. Ele não. Eu queria então orar agora. Vou dar a você apenas o tempo de que você diga: Senhor, o meu voto é esse. Eu me comprometo a isso. E nós vamos orar para que o Senhor possa confirmar isso diante dele mesmo. Tá bom? 30 segundos a você. E você que está em casa, faça a mesma coisa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, por meio de Jesus Cristo, o teu Filho, a quem pertence a glória, esta igreja se levanta para glorificar o teu nome e para interceder pelo teu povo junto ao Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, entre com a tua provisão, entre com a tua direção e abençoe, ó Deus, este povo que trouxe para o Senhor os seus votos, trouxe para o Senhor os seus projetos, os seus planos. Ó Deus, em nós não há condição, não há força, mas no Senhor nós reconhecemos toda a graça, todo o poder e nos sujeitamos ao Senhor, pedindo que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um que trouxe esses planos, que eles saiam daqui em paz e que o seu semblante seja mudado e que o Senhor ouça a oração, lembre-se de cada um deles e que o Senhor possa responder tais orações, porque nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Os presbíteros estão em pé, ó Deus, e clamam ao Senhor em favor deste povo, em nome de Jesus. Amém. 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 Podem ir em paz e que o Senhor, o Deus de Israel, lhes conceda o que foi pedido aqui em oração. Amém? Queremos convidar aqueles que puderem a se colocar de pé. Nós vamos continuar esse maravilhoso, esse cântico. Jesus Salvador, outro lugar não há. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, por graça, por misericórdia. Mas a palavra também diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. O que nos aguarda é o céu, é eternamente conhecendo esse Deus. Vamos adorar o Senhor.
forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. E porque Ele venceu a morte, porque Ele escolheu a cruz, nós podemos olhar para Deus e chamá-lo de Pai. Pai nosso, Senhor nosso. Nós temos esse privilégio pelos méritos da cruz. E se você está aqui nessa noite e ainda não tem esse privilégio de dizer Pai, Pai meu paizinho, que entregando a tua vida a Jesus nessa noite, o Espírito Santo trabalhe na tua alma e você possa clamar Pai, Pai meu, Pai nosso. Vamos cantar ao Senhor essa oração e clamando que o céu desça na terra e sejamos inundados pela presença dEle. Para vivermos em santidade, nós temos que diminuir, Ele precisa crescer em nós. O domínio tem que ser dEle. E esse é o alvo da igreja para esse ano que já iniciou.
casas, nossas vidas. E nós vamos cantar agora, a Ele a glória. Tudo é feito por Ele, para Ele, por intermédio dEle. Tudo é para a glória dEle. Nós somos vasos de barro, nós somos imperfeitos, mas a sua maravilhosa graça nos alcançou e por isso nós rendemos a Ele toda a honra e toda a glória, ainda que no deserto. Toda a honra e toda a glória quando tudo dá certo. Toda a honra e toda a glória quando aos olhos humanos não deu certo. Porque nós sabemos que todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E algo Ele está fazendo na terra, mesmo que a gente muitas vezes não perceba. E por isso nós o glorificamos por fé. E o nosso coração se alegra por fé. Porque sabemos em quem temos crido. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. A Ele a glória. Profundas riquezas, o saber
Por favor, abra sua Bíblia. Na sequência do texto que foi inicialmente lido, 12:9 de Mateus. Fomos informados esta semana que o navio Logos, cuja tripulação é composta por missionários de vários lugares do mundo que servem ao Senhor num único propósito, ele tem cerca de 20 pessoas infectadas com esse Covid. E em fevereiro a nossa irmã Liz vai para lá. Vai encontrar-se com um navio em Gana, na África. Queria que a gente orasse por isso. Não somente por ela que vai, mas pelos que estão lá e que estão com este problema na área de saúde. Tá bom? Orem por isso, por favor. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale o homem que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra Jesus, como lhe tirariam a vida. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Fala de forma bem clara e prática. E que nós saiamos daqui certos de que o Senhor nos visitou com tua palavra. Também, a uma só voz, pedimos que o Senhor visite o navio, ó Deus, onde o teu povo, que saiu de casa para servir o Senhor no navio, foi infectado com este Covid. Esteja ali e manifeste o poder do Senhor ali, e abençoe-os ali, ó Deus, e os cure, e que isso sirva de testemunho onde quer que eles vão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim como aquele navio, muitas coisas foram prejudicadas com esta pandemia, que já dura 24 meses aproximadamente. Muitas coisas foram prejudicadas. Muitas famílias foram afastadas e por conta disso prejudicadas. Muitas igrejas prejudicadas, vindo a fechar as suas portas, não conseguindo mais abrir. Muitos comércios e empresas grandes vieram à falência por conta deste Covid, que já dura 2 anos. Muitos casais se separaram e não conseguiram se juntar. Muita gente foi prejudicada. Vidas se perderam. Nós lamentamos tanto isso, irmãos queridos. Algumas coisas ficaram sem uso. Alguns membros, uma vez afastados por conta de um decreto, não conseguiram mais se juntar por conta do medo. E membros, por conta desse desuso, tendiam a ressecar-se. Quando a nossa filha Thalita tinha por volta de 1 ano e meio, com dificuldade locomotora, nós fomos a um médico e depois de diagnósticos e exames, conforme vocês já sabem disso, o médico disse: os membros dela, mão, principalmente direita,
e braço vão secar no corpo, uma vez que ela não movimenta os dedos, não movimenta o braço, a tendência é ressecar no corpo dela. Nós ouvimos isso. E o percurso entre Goiânia e Anápolis, eu quase morri afogado de tanto choro. Eu achei que não era possível um homem chorar tanto daquele jeito. Num espaço de 50 quilômetros, mais ou menos. Eu parava o carro porque ou eu parava ou eu batia, porque eu não conseguia ver nada, de tanta água nos olhos. Mas o Senhor disse outra coisa que o médico havia dito. A última palavra foi do Senhor, não foi do médico. E está aí ela conosco, hoje estava de manhã aí. O Senhor maior do que a ciência. Nós estamos aí nesse período de Covid, e muitas pessoas, por conta desse decreto, se afastaram, e o afastamento, uma vez que protegeu os corpos, desprotegeu a alma, e como nós somos uma geração que só observa a estética, o corpo, nós não ligamos tanto para a alma, ela veio adoecer, e eu acredito e espero estar errado, que a doença da alma causada pelo afastamento, promovido pela Covid, vai além da Covid. A Covid vai se encerrar, mas a doença da alma causada pelo Covid ainda terá sequelas por muitos anos. Gente que adoeceu e não conseguiu se curar. A alma adoecida e os males que a Covid trouxe para a alma foram maiores e mais irreparáveis do que as consequências da Covid sobre o corpo. O que nós vamos dizer para o Senhor quando Ele perguntar para nós sobre aonde nós estávamos em 2019 e 2020? O que nós iremos falar diante dos olhos dele? Ele vai me perguntar, aonde você estava? A quem você ouviu? E o que você fez? Aí eu vou dizer para ele, Senhor, eu tive medo e em vez de esconder o talento, eu me escondi com o talento. Receoso, eu me escondi. É isso que iremos dizer? A resposta que nós daremos ao Senhor é essa? Esse texto nos fala sobre isso. É provável que em 2021, 2020, 2021, alguns membros ficaram em repouso. Foram afastados e ficaram afastados. Correram o risco de ressecar. Pelo desuso, pelo não uso, os membros, uma vez afastados, correram o risco de ressecamento. É por isso que a alegria nossa ao ver o ajuntamento é tamanha. É por isso que eu me alegro tanto, e a vontade minha, como cearense, é de abraçá-los e ficar abraçado, mesmo correndo o risco de Covid. Não tenho medo de Covid, Deus sabe disso. No ano novo, as pessoas me abraçaram e disseram, pastor, eu abracei tanta gente, e se o senhor pega Covid? Eu disse, não tem problema, de você eu aceito. Falei isso em alto e bom som. Ou eu faço isso, ou a minha alma adoece. Eu prefiro que o corpo adoeça, mas que a alma esteja bem. O corpo vai adoecer, irmãos, não tem jeito, ele envelhece. Olha aqui, ó, a prova disso aqui, ó. Corpo cansado. O pastor Barnett tem uma alma extraordinária, mas o corpo está bem cansadinho. Ele anda devagarzinho, curvadinho e usa uma bengala. Mas a alma dele não usa isso. A alma está bem. Nem óculos, nem aparelho auditivo e nem bengala. Olha que coisa maravilhosa. Melhor do que o corpo dela é a alma dela. Melhor. Eu quero que o corpo dela seja tão bom como é a alma dela.
esse texto fala de alguém de igreja, gente de culto. Diz-nos o versículo de número 9, que Jesus entrou na igreja e encontrou na igreja um homem de igreja com um membro ressequido. Eu queria rapidamente passar aqui e levar algumas aplicações para o ano que começa, tendo em vista que o que passou, os 2 últimos, foram um ano ressequidos. Um ano de paralisia, um ano de máscara, um ano de afastamento, um ano de não comunhão. Aqui o texto nos deixa ver pessoas entrando na igreja. E o primeiro que entra aqui no versículo 9 é o Senhor Jesus. Várias são as razões que levam as pessoas a entrarem na igreja. Ele entrou com o propósito de orientar, curar, abençoar, salvar os que estavam ali, pacificar os relacionamentos, ele entra lá. Não é em toda a igreja que ele entra, a gente sabe disso. Tem algumas que ele quer entrar, mas não tem espaço. Tem algumas que ele bate e até chama com o desejo de participar, mas ele não tem espaço. Mas nessa daqui do texto ele entrou. E o propósito dele foi claro. Ele entrou lá. E ele viu um homem que estava lá. Ele entra e junto com ele entram os seus discípulos. Se Jesus entra, os discípulos entram. Os discípulos de Jesus vão aonde ele está. Ouçam e gravem isso no coração. Discípulos de Jesus estão aonde está Jesus. Discípulos de Jesus falam o que fala Jesus. Discípulos de Jesus leem o que ele lê. Discípulos de Jesus cantam o que Jesus canta. Discípulos de Jesus amam o que Jesus amam. Porque discípulos de Jesus são a continuação de Jesus. Nós não temos vida independente. Não. Nós nos alegramos em ser encontrados na sombra do Onipotente. Nós nos alegramos em ser confundido com Ele. Nos alegramos em ser chamado pelo nome dEle. Porque nós somos dEle. Nós fomos feitos, depois comprados pelo seu sangue. Nós não somos avulsos. Nós precisamos de comunhão. E ela acontece na igreja. É um ambiente onde a comunhão acontece. E os discípulos entram lá. Entram para servir uns aos outros, entram para glorificar. A comunhão dos remidos é onde Deus abençoa. Estando 2 ou 3 reunidos, eu estarei. É por conta disso que a alegria é tão grande na comunhão dos remidos. Os discípulos entraram lá, mas também entrou gente enferma. O texto mostra que quando Jesus chegou, havia alguém enfermo lá. É muito natural que as pessoas, ao saberem aonde estava Jesus, se deslocam, e gente que vinha de longe para estar com ele. Gente que não era da linhagem de Israel, gente que não era da fé daquele povo, e vinha porque ouviu que ele estava ali. E naquele ambiente entrou muita gente. E estava ali um homem com um membro ressequido. E Jesus viu. Esses discípulos, embora amem Jesus e sirvam Jesus, podem adoecer. Lembram daquela mulher que ele chamou de filha de Abraão, que estava na igreja há 18 anos com um problema maligno? Lembram disso? 18 anos, encurvada. Estava na igreja. O Senhor disse que ela era filha de Abraão. E ele a curou naquele dia lá na igreja. É ali, no ambiente da igreja, que ele abençoa. Que a vida se manifesta e acontece. Ele entrou, os discípulos entraram, e gente enferma entra também. O que nós precisamos entender é saber como tratar os enfermos que ele manda para cá. Vocês sabiam que ele manda enfermos para cá para serem tratados? Que isso aqui é um hospital. Isso aqui é um hospital, gente. Um hospital. Não seria estranho? É hospital espiritual. Precisamos entender isso.
Nós gostamos dos bonitinhos, né? Dos perfumadinhos, dos cheirosinhos. Nós temos que entender que igreja é para curar. E entrou lá um homem com a mão ressequida e ele viu. Assim como ele viu uma viúva no dia do culto que levou lá 2 moedas, ele viu. Ele viu o hidrópico naquele jantar. Ele viu. E ele chama a si esse povo cansado, sobrecarregado, para aliviar, para curar. E nós também. Nós também. A igreja está de portas abertas para receber aqueles que o Espírito enviar. Essa é a situação da igreja. Aquela igreja estava assim aberta. É provável que durante este ano alguns irmãos tiveram membros ressequidos ou vidas ressequidas que foram afastadas da comunhão. Mas o texto também nos fala sobre o ensino de Jesus lá naquela igreja. Ele percebeu a igreja aberta e ele entra. E o texto mostra que ele entrou para ensinar. Ali na igreja, Jesus restaurou os valores das pessoas. No texto de Marcos, capítulo 3, é ele que pergunta: é lícito ou não curar no sábado? Ninguém fala nada. Aí então ele chama o homem que ele tinha visto com a mão ressequida para o meio. E ele cura o homem. Aqui ele é percebido, ele é visto, ele é observado. Aí o povo chega e pergunta: é lícito curar no sábado? Ele então ensina, recoloca os nossos valores de acordo com os valores dele. Quem é o homem que tendo uma ovelha, e ela em dia de sábado cair numa cova, este homem não fará todo o investimento para tirar a sua ovelha da cova, do buraco, mesmo que em dia de sábado? Quem é que não faz isso? Todos vocês fazem isso. Por que então que eu não posso curar ou fazer o bem em dia de sábado? Aqui está quem é maior do que o templo, quem é maior do que o sábado. Ele é maior do que o templo, ele é maior do que o sábado. Aí ele diz: estende a mão. O homem estendeu e a mão ficou curada. Ele restaura os valores sobre o sábado, sobre o homem, sobre as ovelhas, sobre a lei. Ele mostra que mesmo com problemas, mesmo com membros ressequidos, o homem vale mais. Amém? Nós achamos que só os sãos valem alguma coisa. E não é todo são que vale, não. Tem um são que não vale nada. Mas Deus não vê assim. Homem é mais importante do que ovelha. É mais importante do que porta de carro. Homem é mais importante do que trabalho. Ele tem a sua escala de valores, ele nos ensina sobre isso. Aqui ele ensinou na igreja sobre isso. Ele ensinou que o amor é a base de todos os relacionamentos. E isso fará com que eu veja os coxos na igreja, eu veja os cegos na igreja, eu veja os membros ressequidos e eu tenha misericórdia. Porque ele mesmo disse no texto anterior, o que eu quero que vocês entendam é que misericórdia é maior do que o holocausto. Temos que ter misericórdia, irmãos, com gente com membro ressequido. Eu não posso culpar ou achar uma razão, origem para aquilo. Eu tenho que ter misericórdia dos mais fracos. Eu tenho que ter misericórdia. Porque é isso que ele espera da gente. Ele ensinou isso na igreja. Ali ele nos mostra que fazer o bem é a missão de todos nós. Fazer o bem é a missão. É lícito nos sábados fazer o bem. É claro que é lícito. É lícito na empresa fazer o bem. É lícito na família fazer o bem. É lícito na rua fazer o bem. É lícito, é correto, é legal fazer o bem. Aprendi isso aqui na igreja. É legal fazer o bem. É bom ser bom. Seja bom. Seja bom com o seu filho. Seja bom com o seu cônjuge. Seja bom com o seu vizinho. Seja bom com o porteiro do seu condomínio. Seja bom com o guarda de trânsito. Seja bom. Porque é isso que ele espera da gente.
Ele mostrou o ensino dele aqui. Logo, é lícito, é legal que no sábado façamos o bem. No domingo também. E no feriado também. É bom fazer o bem na quinta-feira e na segunda-feira. É bom, é lícito, é legal. Aprendemos isso aqui com o Senhor. Mas ele também, por fim, lá na igreja mostrou o seu grande amor. Ele entra para curar, salvar, ensinar. Tudo isso faz de forma excelente, com amor excelente. E tudo isso ele faz revelando o seu grande amor. Lá em Marcos 3, ele vê o homem e diz, vem para o meio. Achei tão extraordinário isso. O cara poderia dizer, não. Já estou aqui há tanto tempo. Não vai mexer comigo, mexa com outro. Como aquela mulher, 12 anos lá, perdão, 18 anos lá. Ele chama também. Ele chama para o meio, ele coloca em evidência. Aí ele faz uma pergunta, é lícito? Ninguém responde, então ele cura. Se respondesse, ele também curaria. Porque é da sua natureza e do seu amor fazer isso. Acima da doutrina dos homens, ele cura. Acima das limitações da igreja, ele cura. Acima dos falsos ensinos, ele cura. Acima das nossas limitações, da nossa pouca fé, ele cura. Por que ele cura? Porque ele é bom. Porque ele veio para levar sobre si as nossas enfermidades. É por isso que ele cura. Se ele cura, eu tenho que ter essa mesma visão de misericórdia, de curar também. Agora alguém me parou no trânsito e disse assim, você tem algum dinheiro para me dar? Eu disse, não tenho. Como é seu nome? O mínimo que eu posso fazer é estender um relacionamento àquele estranho, para que uma porta se abra, para que a graça se manifeste. É o mínimo. Eu não posso ignorar esse povo. Não posso, porque é lícito fazer o bem no trânsito. É lícito ser bom com eles. Aí ele mostra esse amor aqui. Nesse texto ele cura algo naquele homem que estava sem ação. Ele estava na igreja, era de culto, era de escola, era gente, membro da igreja, mas um membro dele não estava ativo. Um membro dele, por conta do desuso, veio a ressecar. E ele estava lá, mas a mão não servia. Um membro não servia como o outro membro. Aí o Senhor Jesus então chama para o meio, crendo no poder de Jesus, que não mudou, ele chamou aquele homem. O que em 2021 ficou paralisado em nós? Ou você consegue perceber que não se desenvolveu em 19 e 20 como havia se desenvolvido em 2018? Alguns ministérios foram paralisados. Alguns pequenos grupos foram desativados. Algumas igrejas fecharam. Gente ressequida gera igreja ressequida. Nação de vale de ossos secos. Podem reviver essas coisas ressequidas? Ó, filho do homem! Aí ele disse, o Senhor tu sabes. Aí ele disse, profetiza, ó filho do homem, a esse vale de ossos secos. A palavra trará vida a isso. A palavra. Ele se manifestará através do seu amor. É provável que neste ano algumas coisas em nós tenham ficado sem uso, ressequida, mente ressequida, aquela que pensou coisas impuras, coisas indevidas, mentes ressequidas que não pensaram no amor de Deus, nem propalaram o amor de Deus, ficaram ressequidas no mau uso, pensamentos impuros, mentes infrutíferas. É provável que algumas línguas ou bocas tenham se tornado ressequidas, porque não abençoaram quem era para abençoar, não falaram o que era para falar, tornaram-se então ressequidas, não edificaram, causaram divisão,
no uso da língua. É provável que no ano de 2020 a gente tenha pecado, tenha errado, falado mal desse, falado mal daquele, criticado esse, fofocado daquele. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que não seja edificante. E nós vamos prestar contas a Deus diante daquilo que a gente falou. Bocas ressequidas, línguas ressequidas, alma ressequida. Gente com a alma adoecida, que não consegue expressar amor, que não consegue expressar o perdão, trava o perdão. Não consegue perdoar, não consegue pedir perdão, alma adoecida. A pessoa quer, mas ela não consegue, a língua trava, não consegue simplesmente dizer, perdão, eu errei. É provável que durante esses 2 últimos anos, um ou outro membro tenha experimentado isso. Aqui o texto é uma mão ressequida, uma mão que não consegue agir como a outra, remissa na oferta, empobrecida nos dízimos, ressequida, não consegue se dispor para servir. Curve sua cabeça, por gentileza, por favor, por favor. Temos um ano pela frente. Pode ser que tenhamos aqui gente com membros assim, ressequidos, mente ressequida, infrutífera, nada planejou na obra de Deus, boca ressequida, se calou quando era para abençoar, causou desentendimento entre irmãos. Você sabe disso, Língua ressequida, não conseguiu louvar. Tem gente que não consegue louvar nem no período de louvor. Não consegue, travado, está ali no lugar do louvor, mas não louva. Alma ressequida, adoecida, que não consegue expressar amor por ninguém, a não ser por si mesmo. Não se dispõe a perdoar. Ressequida, alma ressequida. É o seu caso? Gente que durante o ano de 2020 não dizimou. Mão ressequida, remida, paralisada. Eu quero que você pense nisso agora. Eu queria entrar o ano de 2020 curado. Curado das coisas ressequidas. Eu quero que você ore agora por você. Senhor, eu tenho isso aqui ressequido mesmo. Não funciona. Não funcionou. Foi parado e não conseguiu reativar. Traga para o meio. Traga para o meio. Continue com os olhos fechados. Se você reconheceu que tem um membro em você, uma área da sua vida que está ressequida e precisa de que o Senhor a abençoe, eu quero que você levante uma de suas mãos, qualquer área que seja. Levante e pode baixar, só levanta e baixa. Não precisa ficar com ela levantada, não. Eu quero trazer para o meio, como diz Jesus. Vem para o meio. Amém. Pode baixar. Vem para o meio. E ele vai dizer, é lícito curar no sábado? É lícito fazer o bem? Mais alguém? Amém. Pode baixar. Só levanta e baixa. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando para ver se Jesus o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então perguntou para o povo, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu ele a mão e ela lhe foi restaurada.
Mais alguém? Estenda a sua mão. Se você reconhece que tem algo ressequido, estenda a mão. Amém. Eu quero orar por você. O Senhor me fez sacerdote sobre vocês. E eu quero orar no exercício deste sacerdócio. No nome de Jesus. Poderoso é o Senhor Jesus. Não tem oração poderosa. Poderoso é Jesus. E nós estamos no lugar da bênção, aonde a vida se manifesta. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, a Tua palavra foi falada, conforme o Senhor falou comigo. Eu espero não ter esquecido nada, nem acrescentado nada. E que o Teu Espírito, que sonda mentes e corações, que nos conhece, tem toda a liberdade para edificar, para restaurar, para abençoar. É provável, Senhor querido, que algumas vidas estejam ressequidas pelo constante desuso ou pelo mau uso. É provável que uma ou outra área da nossa vida precise sim da bênção do Senhor. E o Senhor falou para a gente estender o que está ressequido. Naquele homem era a mão, mas em nós pode ser outras áreas. Pode ser a nossa alma, a nossa boca, os nossos olhos, nossos pensamentos, os nossos pés, que não conseguem andar para cá, andam para todo lugar, mas não andam para cá. É provável que este Covid tenha ressecado tanta coisa e ressequido outras. E nós trazemos para o Senhor agora. Pedimos Tua graça sobre este povo que reconheceu algo em si ressequido. E agora, ó Deus, cura, porque nós queremos Te servir. Queremos Te adorar, servindo uns aos outros. Eu peço por mim, ó Deus, e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Jesus te viu, como viu aquele homem com a mão ressequida, como viu a viúva, como viu o hidrópico. Ele viu você. E Ele sabe o que em você está num processo de paralisia. Ele pode curar. Você se reconheceu assim e Ele viu. Você teve coragem de levantar as mãos e trazer para Ele o que ficou ressequido. Esse ano vai começar e eu quero que tudo seja trazido para Ele. Quando Ele curou a sogra de Pedro, diz a Bíblia que logo em seguida ela passou a servi-lo. É assim o processo. Curado para servir. Abençoado para abençoar. Salvo para salvar, ou ser instrumento de salvação. Levante-se daqui e sirva a Deus neste ano inteiro. Sirva com o propósito de adorar. Quando Bartimeu foi curado lá no caminho de Jericó, diz a Bíblia que ele largou a capa e seguia Jesus. Faça isso. Curado, siga Jesus. Tudo em você agora funciona perfeitamente. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos celebrar isso agora, nos elementos da ceia, em gratidão ao Senhor Jesus. Amém? Quero convidar os oficiais, por gentileza, aqui venham à frente. E os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias em Lucas 22.
Nós temos muitas famílias que aproveitam esse tempo para viajar, entram de férias, visitam parentes distantes. E nós rogamos que a bênção do Senhor esteja sobre eles, igualmente sobre nós aqui. Lucas 22. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O corpo em nosso favor. O cálice em nosso favor. Aqui está um pão que os diáconos prepararam para a gente. É um pão comum. Extraordinário é a lembrança que ele nos traz, o efeito que ele proporciona. Não o pão em si, mas o que será feito. Quero convidar os irmãos a colocarem-se em pé, por gentileza. Nós vamos dar graças como ensinou Jesus. E vamos participar. Aquele que vai participar, receba, agradeça e conserve em mãos para participarmos juntos. Quero convidar o presbítero Domingos, que por gentileza dê graças. Por favor, meu irmão. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento de culto a Deus, quando a gente traz à memória tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Deus. Obrigado pela morte de Jesus, que venceu o pecado, venceu a morte, ó Deus, e abriu o acesso para que nós nos achegássemos a Ti, ó Pai. Muito obrigado. Obrigado pela Tua graça, pela Tua compaixão para cada um de nós, ó Deus, e pela fé que o Senhor mesmo colocou no nosso coração. E obrigado por esse momento em que a gente lembra todo esse amor que o Senhor tem para conosco. Abençoa, Senhor, a Tua igreja neste momento. E se porventura temos alguém que ainda não fez a sua decisão por Jesus, que nessa noite, ó Pai, possa se entregar a Ti. E é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém.
Alguém foi esquecido? Obrigado. Eduardo, o Senhor Jesus te abençoe. Domingos, o Senhor Jesus te abençoe. Alan Carter, o Senhor Jesus te abençoe. Josias, o Senhor Jesus te abençoe. Obrigado, viu? O Senhor Jesus te abençoe, Carlos. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, por gentileza? Nós não somos membros independentes uns dos outros. Estamos ligados a um corpo. E na lembrança deste pão, nós participamos e reafirmamos que somos de Jesus. Deus os abençoe, meus irmãos queridos. Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Meu coração está agradecido ao Senhor. Obrigado a Deus. Por Jesus Cristo, meu Senhor. Obrigado. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Presbítero Domingos, por gentileza, dê graças, meu irmão, a Jesus e ao seu sangue eficaz, suficiente para todos nós. Oremos. Nosso Deus e Pai, agora queremos agradecer a Ti por esse cálice, ó Deus, que representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Obrigado. Obrigado, a Deus, porque esse Bendito sangue seja. é precioso para Bendito perdoar os seja. nossos pecados, ó Aleluia. Deus. E o Obrigado, Senhor, por Teu amor, obrigado. pela Tua graça, derramou o sangue Obrigado. por cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado. Obrigado por isso, ó Deus. Obrigado por esse momento. Ó Deus, purifica-nos em Cristo Jesus. Santifica-nos, ó Pai. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.
Alguém foi esquecido? Por gentileza. Obrigado. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua casa, Jesus. Deus abençoe a sua casa, Domingos. Vamos nos colocar em pé? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Bendito seja Deus. Deus os abençoe, meus irmãos. Amém. Obrigado, Jesus. Que coisa boa. Que coisa boa. Que coisa boa. Obrigado. Obrigado. Os irmãos podem sentar-se. Obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado. No dia 31, nós fizemos uma retrospectiva das atividades dos ministérios e da igreja no ano 2021. E não conseguimos passar porque houve um problema de tecnologia e foram reajustadas. O Afonso colocou as mãos bondosas e técnicas dele e a coisa funcionou. E eu queria agora apresentar para vocês essa retrospectiva, tá bom? É um filmezinho muito gostoso.
Vem! Bora, bora! Vem. Vem! 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 Vem, Vem! vem, vem, Vem! venha! Estamos precisando de você. Precisamos de gente com seus dons. A obra de Deus espera por você. Venha, junte-se a nós. Achei muito interessante como nós reagimos à mesma palavra, né? Era só para dizer vem. Mas tem gente que diz com os olhos só. Outro só com a boca. Vem. Tem gente que faz uma festa. É tão interessante, né? Como as pessoas reagem assim. Vamos nos colocar em pé. Venha. Venha, se junte a nós. Temos aí um ano pela frente. Um ano de santidade. Vamos trabalhar, vamos investir. Vamos participar da escola dominical. Vamos reaver os PGs. Vamos participar. Os ministérios. Vamos trabalhar na obra do Senhor. Reativar tudo que ficou parado. O que ficou ressequido. Trazer para Ele. Para que haja restauração. E uma vez curado, vamos servir. Amém? Quero convidar o presbítero Marcos Deman, que vem aqui à frente, por favor. Ele vai orar. Após a sua oração, estaremos impetrando a bênção apostólica. Oremos. Senhor nosso bom e eterno Pai, o Senhor é grande, o Senhor é santo, o Senhor é bom. Te agradecemos por esse culto que pode ser feito livremente na nossa cidade. Aleluia. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por cada vida aqui presente. Queremos te pedir agora que o Senhor nos acompanhe na semana que nós vamos começar, na primeira semana do ano, Pai, e ao longo do ano inteiro. Esteja com cada vida, esteja abençoando, indo à frente, Senhor Deus, de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que o Senhor esteja conosco, você também com a tua obra, com a tua igreja, esteja nos conduzindo nesse novo ano. É isso que nós te pedimos, pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde do que Ele chama de mal. E direcione os teus passos. Ele multiplique o pão na tua mesa, a paz nos teus relacionamentos. Ele te faça crescer e sustente você. E te faça um instrumento de paz. Ele, através de você, divulgue o Evangelho. Deus te abençoe e abençoe os teus filhos. Abençoe a tua casa e te faça crescer na fé e em experiências com Ele. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta esperada de Cristo Jesus. Amém. 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 Sentai-vos, irmãos.
Bom ano novo. Christian, Deus abençoe você e a sua família.